Olá pessoal, vou retomar as aulas a partir de onde paramos. Antes de a gente entrar em quarentena, nós passamos uma atividade em sala, e essa atividade, como não deu tempo ela ser resolvida em sala, ela ficou para vocês responderem em casa. Então eu começo a aula de hoje com a correção dessa atividade para que a gente possa dar continuidade aos nossos assuntos. A primeira questão da atividade, ela diz que um escorregador ele forma 30 graus com a vertical. Se o escorregador mede 4 metros, qual é a sua altura? Bem, primeiro a gente vai ter que desenhar, fazer um esquema, fazer um esboço desse escorregador para que a gente possa identificar as medidas que nós temos e o que a questão está pedindo. Então vamos lá. Imaginemos aqui um escorregador. Nesse escorregador é possível nós destacarmos esse triângulo que ele vai ser retângulo, porque supõe-se que o escorregador está em pé, a escada que dá acesso ao escorregador ela é vertical. Nesse triângulo retângulo, nós temos que esse ângulo que o escorregador forma com a escada é um ângulo de 30 graus. Por quê? Porque a questão fala que esse escorregador forma 30 graus com a vertical, por isso que o ângulo é em cima. Se fosse 30 graus com a horizontal, é que o ângulo seria embaixo, como a gente já está acostumado a fazer. A medida do escorregador, que é 4 metros, vai ficar ali na parte onde está o escorregador. Bem, avaliando esses valores, eu quero saber a altura do escorregador, então eu quero saber essa medida que está aí na vertical, junto com a escada que dá acesso até ele. Bem, a partir do ângulo de 30 graus, dá para a gente observar que a hipotenusa mede 4 metros, a hipotenusa, que num triângulo retângulo é sempre o maior lado, e o cateto adjacente é o H que eu quero saber. Então, se eu tenho a hipotenusa e quero saber o cateto adjacente, a definição que envolve cateto adjacente e hipotenusa é a definição do cosseno. Então, você vai pegar o cosseno do ângulo de 30 graus, é igual ao cateto adjacente, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 4. Pelos valores da tabela trigonométrica, nós sabemos que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então fica raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 4. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Então 2H é igual a 4 raiz de 3. Pega esse 2 e está multiplicando, passa dividindo. Então H é 4 raiz de 3 dividido para 2. Divide o 4 pelo 2, vai dar 2 e repete a raiz de 3. Portanto, então, a altura aí do nosso escorregador é uma altura de 2 raiz de 3 metros. Bem, se por acaso você quiser uma resposta mais aproximada, você pode trocar a raiz de 3 pelo valor aproximado dela, que é 1,7. E aí a gente teria a altura do escorregador aproximadamente 2 vezes 1,7, daria aproximadamente 3,4 metros. Mas se você quiser deixar dessa forma, como está aí, pode deixar também, tranquilo. A segunda questão falava que a inclinação do telhado de uma casa é de 60 graus com a horizontal. Importante essa informação. Se o telhado tem comprimento de 6 metros, qual é a altura desse telhado? Vamos lá. Vamos colocar aqui a imagem de um telhado, certo? Aqui. Nessa imagem do telhado, vamos destacar esse triângulo retângulo, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Nesse triângulo retângulo, como a inclinação do telhado é de 60 graus com a horizontal, esse 60 graus vem aqui para o ângulo do lado direito. Além disso, eu sei que o comprimento do telhado é de 6 metros, então na hipotenusa desse triângulo retângulo vai ficar 6 metros. E eu quero saber qual é a altura do telhado. Essa altura do telhado será o cateto aí oposto ao ângulo de 60 graus. Bem, como eu já acabei de falar, eu tenho a hipotenusa, que é 6, e eu quero saber o cateto oposto, que é o H. A definição que envolve hipotenusa e cateto oposto é a definição do seno. Então nós vamos aplicar aí o seno de 60 graus. Vai ficar o seno de 60 graus é igual a H, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 6. Pela tabela trigonométrica, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, então ele é igual a H sobre 6. Faz aí produto dos meios pelos extremos, portanto 2H é igual a 6 raiz de 3. Passo 2 dividindo, então a altura 6 raiz de 3 dividido para 2.
eu posso dividir o 6 para 2, que dá 3. Então a gente tem que a altura desse telhado é 3 raiz de 3. Novamente, como eu falei na questão anterior, você pode ou deixar da forma como está, eu vou deixar da forma como está, 3 raiz de 3, ou se quiser um valor aproximado, é só pegar a raiz de 3 e substituir por 1,7, tanto faz. Bem, com isso então a gente encerra a correção que estava para ser feita, né, que estava faltando, e então agora eu vou mandar a parte do material referente à aula de hoje. Até a próxima aula então e estudem para a prova.